E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Faz um tempo que eu não tenho postado vídeos, isso é verdade. Eu sinceramente não faço ideia de como começar um vídeo novo, mas enfim. Eu tava num bloqueio criativo em que eu não conseguia pensar muito bem no qual que seria o próximo título do nosso vídeo, de qual seria ser o próximo tema, né, do que eu ia fazer. Mas eu vim conversar com vocês acerca sobre a vida, no caso, né. Eu finalmente tive uma ideia de um vídeo que eu poderia estar fazendo sobre um tema que seria legal discorrer. E esse tema se chama passado, mas não é qualquer tipo de tema assim acerca do passado. É a vontade de que as coisas voltarem a ser como antes, que as coisas voltassem a ser como elas eram no passado, né? E eu não sei se é um sentimento que é só meu, porque é um sentimento que por boa parte da minha vida eu tive dentro de mim, de acreditar que no passado eu era mais feliz, né? Eu não sei se vocês têm também esse mesmo pensamento que eu, de acreditar que no passado as coisas eram mais fáceis, eram mais tranquilas, mas eu tenho esse sentimento de que no passado as coisas eram mais tranquilas pra mim e eram melhores. E eu sinceramente gostaria de discorrer um pouco sobre ele nesse momento, né, sobre esse sentimento que eu tenho e também sobre como que eu tô lidando com isso, porque às vezes a minha vivência vai ser proveitosa, né, pra você, ou proveitosa pro seu desenvolvimento como pessoa e tal. Porque às vezes você também tem essa mesma ideia que eu, de que no passado as coisas eram melhores, e ver como que eu tô achando uma luz no final do túnel talvez te ajude. Esse vai ser um vídeo mais curto, menos trabalhado, com essa gameplay de fundo. Se você quiser assistir ele enquanto faz outra coisa, ou só ouvir, vai ser tranquilo, porque eu tô realmente só focando no áudio mesmo. Se você quiser também assistir, tem essa gameplayzinha de fundo que eu coloquei aí. Mas o que realmente é importante é você me ouvir e ter essa reflexão. Se quiser usar o campo dos comentários, eu vou estar lendo todos. E a gente pode ter uma conversa agora. Passado, geralmente, é uma coisa que molda o futuro e o presente, né? O conceito de passado e de futuro é um conceito que ele é muito amplo, pra falar bem a verdade. Ele é um conceito, na verdade, que chega até ser mesmo risório. Porque, de fato, nenhum dos dois existe, entendeu? Nem o passado, nem o futuro. Porque o passado deixou de existir a partir do momento em que chegou o presente. E o futuro é o presente, né? Sempre que você tiver falando algo, quando você começar a frase, o seu presente já vai ser o final dela, entendeu? Mas no começo da frase, o final dela era o seu futuro, e no final dessa frase, o final é o presente e o começo é o passado. Porque o tempo é como se fosse apenas um trem que andasse em linha reta e nunca voltasse atrás, nunca voltasse atrás. É como se os trilhos fossem sendo construídos à medida que o trem vai andando e destruídos à medida que o trem vai andando. E o que resta são apenas lembranças, fotos e coisas do tipo. E ter essa compreensão da realidade me ajudou bastante acerca do passado, de como lidar com ele e de como que as memórias boas e as lembranças boas nunca mais vão voltar, né? Você no máximo eu consegui lembrar delas numa certa nostalgia, e ainda vai ser uma visão deturpada da realidade. Os momentos que você teve no passado, o que aconteceu, deixou de acontecer, realmente vai ficar só na sua memória. Você de fato não vai lembrar mais disso da mesma forma que você presenciou. Porque quando você presenciou, você tinha uma visão muito fixa daquilo. Uma visão muito palpável, muito real. E a sua visão atualmente, que se baseia nas lembranças, é uma visão mais da perspectiva emocional, né? Aquilo que acontecia com você, atualmente você pensa isso de uma forma mais emocional. Eu era uma criança que, pra falar a minha verdade, eu sofri bullying por boa parte da minha vida, mas eu não quero entrar muito nesse ponto. Só sei que teve um ponto da minha vida em que eu comecei a ser um aluno esforçado, tirei notas altas, comecei a moldar um pouco a minha personalidade e comecei a, de fato, dar a volta por cima, tá? Fui fazendo bastante pessoas que se tornaram minhas amigas, né, com o tempo. E isso foi bem importante pra mim, foi bem importante pra minha pessoa. Ter esses amigos, ter essas pessoas do meu lado. E, de certa forma, meio que o meu nome ganhou um certo prestígio, né? E isso foi muito bom mesmo. Muito bom.
mas se tornou passado, né? Aconteceram várias coisas na minha vida, a pandemia foi uma delas, e muito da construção de mundo que eu tinha antes da pandemia se alterou totalmente depois dela. Tudo que eu entendia, minha estrutura familiar, minha estrutura filosófica, emocional, psicológica. Cara, a pandemia realmente mudou tudo de mim. Tudo. E eu desenvolvi um sentimento, depois da pandemia, de uma certa nostalgia. De uma certa vontade de tentar voltar pra como as coisas eram antes. E eu me frustrei demais, porque nada mais vai voltar a ser como era antes. Porque as pessoas, elas são moldadas pelo ambiente. Infelizmente, essa é uma realidade. Você não consegue não ser moldado pelo ambiente que você vive. Não absorver as energias que são propagadas no ambiente que você vive. No ano de 2020, você estava vivendo num tipo de energia. Nesse ano, você vive em outro. Isso não é uma parada espiritual nem nada. É uma coisa seca mais da vibe, entendeu? Não entenda com energia como algo de cristal, de religião, de energia maligna, energia benigna ou física. É só uma vibe, entendeu? Coisas que eram muito incríveis no passado deixaram de ser incríveis hoje em dia, né? Antigamente o que era muito bom não é mais tão bom assim. Então, presenciando esse fator, essa parte da minha vida, eu consegui perceber que não importa o quanto eu quisesse voltar pro passado, porque se eu voltasse pro passado, eu voltaria sozinho. Porque a maioria das pessoas atualmente são diferentes. E o ano que eu gostava é o ano que certas pessoas odiavam. Então, frente a tudo isso, eu me senti numa perspectiva um tanto quanto pessimista, que rapidamente se converteu para uma ideia muito fixa de otimismo. Porque se no passado as coisas foram ruins em alguma parte, é sinal de que eu posso mudar elas no futuro. Porque acordar no dia seguinte é uma oportunidade. É uma oportunidade para fazer do passado algo melhor. Somar de alguma forma para o mundo. Porque o ser humano, ele tem poder de destruir e de construir algo, né? E você sempre, quando você estiver respirando, você tem a chance de mudar e fazer algo melhor, fazer um mundo melhor. E isso é interessante, isso é o legal da vida. Porque a vida realmente ela é muito sofrida, você passa muita coisa sofrida, mas você sempre pode construir algo melhor. Você sempre pode olhar para aquilo que aconteceu e falar, olha, eu não quero mais que seja assim. Eu vou fazer o máximo que eu puder para que nunca mais volte a ser assim. Ou você pode olhar para uma coisa que era antes e falar assim, olha, aquilo era muito bom e eu vou fazer algo melhor ainda. Eu vou fazer uma coisa que seja ainda melhor, né? Dando um exemplo bobo, antigamente eu tinha um Nintendo Wii, que era o meu xodó. Eu gostava muito do meu Nintendo Wii, muito mesmo. E durante a pandemia a gente passou por uma crise financeira lá em casa e eu não tenho mais esse Nintendo Wii. Eu tive que vender ele porque eu tive que ajudar meu pai a pagar as contas e eu realmente não tive mais ele. Atualmente eu tenho um Nintendo Switch. Eu tenho um Nintendo Switch, que era o meu sonho desde criança, entendeu? Eu não só fiquei com saudade do meu Nintendo Wii, mas eu decidi correr atrás de algo muito maior. E eu acho que a vida tem que ser assim, tá? Você não tem que se contentar com o que era antes, você tem que olhar pro que era antes, era bom, e você querer que as coisas se tornem ainda melhores. Essa é a perspectiva que eu tenho atualmente da vida, que é de observar o que era antes, fazer ainda melhor, ainda mais bem feito, porque você sempre pode melhorar, entendeu? Enquanto você ainda estiver vivo, enquanto você ainda tiver forças para lutar, você pode melhorar. E sempre vai ter momentos difíceis sempre vão existir, mas também sempre vão existir momentos muito bons. A vida nunca é feita só de baixos, ela também é altos e baixos, entendeu? E você, quando estiver no baixo, sempre lembre que um dia as coisas vão melhorar e que você vai voltar pro alto. Mas quando você estiver no alto, pense, se eu for pro baixo agora, eu consigo tancar? Eu consigo sobreviver?
Se algum dia eu estiver no pior momento da minha vida, eu tenho perspectiva emocional pra sobreviver a isso. E é importante ter essa preparação, essa mentalidade de que se tudo der errado, eu posso fazer com que tudo dê certo novamente. E é isso aí, rapaziada. Foi um vídeo mais íntimo, um vídeo mais de boa, sem muita edição. Foi mais aqui um áudio meu um pouco editado, porque eu cortei algumas partes que ficaram meio engessadas, mas com essa gameplay de fundo. É uma conversa mais entre eu e você. Se você gostou, eu espero que você se inscreva, porque também vai ter mais vídeos desse tipo. Sempre lembre-se que enquanto você ainda estiver vivo, você ainda tem coisas pra fazer nesse mundo. É um lembrete pra vida, assim. Porque se você ainda não morreu, é sinal de que ainda não chegou ao fim. Fiquem bem e até a próxima.